Boa noite, amigos. Vamos continuar então o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, 53º dia da carta de Belicena Vilca. É já meio-dia, o momento preciso em que Shamash se encontra no alto. A voz grave de um dos 50 hierofantes se dirige à bela iniciada, falando com frases curtas, pronunciadas com a cadência de uma oração ritual. Ó, princesa Isa, a sorte da raça está em tuas mãos. Temos percorrido muitas terras e atravessado incontáveis países para chegar até aqui, buscando dar a batalha final. Anos de caminhos e penúrias, desde que abandonamos as montanhas sagradas, onde nascemos 2 vezes, e em cujo cimo Cus nos reunia e nos falava dos tempos primordiais. Conhecemos nestes distantes dias que não somos daqui, e depois de recordar nossa divina origem, como poderíamos permanecer ali, enganados por Enlil, o ancião Enlil? Sim, tudo se envelheceu ante nossa vista. Os campos se esgotaram subitamente, as flores tornaram horrível seu perfume, e o calor de Shamash já não nos pareceu bom. Logo vimos as espigas raquíticas e até as montanhas perderam sua imponente altura. Tudo isso ocorreu quando olhamos o mundo, depois que o sábio Cus falara-nos do céu esquecido, enchendo-nos o peito de nostalgia. Então foi quando decidimos empreender o caminho do regresso à origem e cobrar caro a traição dos demônios que nos haviam enganado com sua magia. Muitos fomos os que partimos da montanha sagrada para distintas direções, e muitos são os reis que, com seus povos hiperbóreos, buscam, desde então, o caminho do céu. Mas Cus nos havia advertido que alguns não chegariam logo e voltariam a ser enganados pelos astutos demônios. Mas a nós nos dirigiu certamente, porque não temos outro fim que conquistar o céu. Guia-nos o invencível Nimrod, a quem ele teme e que seu sangue é puro. Porque seu sangue é puro, tão azul como o mar e tão vermelho como o amanhecer de Shamash. Somos um povo valoroso como o leão e voamos alto como a águia, mas nosso olho é agudo e nossas garras despedaçam o inimigo. Somos um povo duro que não conhece o perdão e não dá trégua na luta. Conduz-nos Nimrod, arqueiro como não há outro na terra. As estrelas o desenharam, caçando no céu. Levamos conosco a pedra verde de Cus, para que não voltemos a nos perder. Que mais podemos pedir? Apartem-se, demônios infernais, porque há aqui um povo desperto, a quem não poderão atemorizar nem enganar jamais. Em guarda, demônios malditos, porque se levanta uma raça indômita que os apresentará combate de morte. Hoje o caminho chegou a seu fim. Atrás ficou o grande mar Cash e o país de Kashush. Sepultados nas rotas pisadas permanecem nossas mulheres e crianças, nossos anciãos e os melhores guerreiros. Muitos caíram pela glória de Cus e por seguirem o heróico Nimrod, o chefe que nos conduzirá à vitória neste ou em outros céus. Em Borsippa temos acampado para construir a torre mais alta do mundo e domar a serpente de fogo. Como nosso zigurate não há outro, nem na Babilônia, nem em Assur, nem no distante Egito, nem na terra dos Ários. Desde que o dilúvio cobriu a terra e castigou os demônios,
que habitavam as ilhas de Ruta e da Itia. Não se tem visto uma torre igual. Os deuses se alegram por nós, e os demônios nos temem. Quanto trabalhamos para construí-lo? Ó Isa, esse esforço não deve ser em vão. A iniciada se achava no mesmo lugar, parada em frente à esmeralda de Cus, guardando respeitoso silêncio, enquanto seus olhos, belamente rasgados, se mantinham fixos no hierofante. Este continuou com seu monólogo. Viemos aqui para morrer lutando, e tu, doce princesa, és escolhida para morrer primeiro, para abrir-nos a porta do céu. Castigaremos aos demônios e vingaremos tua morte, divina Isa, filha da serpente de Vênus. Empalideceu visivelmente a formosa iniciada cainita, porém seus olhos brilharam ferozmente enquanto de sua boca brotaram estas valentes palavras. O construtor de mundos de ilusão, o infame Enlil, afundou-se num sonho eterno, enquanto seu corpo fecundado nasce e renasce em tudo existente. Ele se aliou com os demônios que habitam em Dejung, a cidade 1000 vezes maldita, a cidade do horror e do engano, cuja 7ª muralha possui uma entrada oculta no país dos homens amarelos. Ele confiou nos demônios para que prossigam sua obra perversa. Eles nos aprisionaram e nos impedem regressar ao mundo de Cus, onde se encontra o palácio do verdadeiro Deus HK, cujo nome não pode ser pronunciado sem morrer. Mas ainda que Dejung esteja distante, suas portas estão em todas as partes. 7 portas a circundam. A demônia Douma possuía as chaves, mas somente os loucos se deixariam guiar por ela. Como cercariam, então, os valentes cacitas a fortaleza de Dejung? Se os demônios já sabem de nossos santos propósitos, e se seu olho está cravado em nós, da torre de Kampala, o faremos como nos ensinou nosso Deus Cus, o Senhor de Vênus, despertando do sonho ao miserável Enlil e obrigando-o a abrir a porta do céu e estender a ponte sobre as lúgubres muralhas de Dejung e Kampala. Iniciados cacitas, vejam todos que Enlil desperta. O Deus que dorme é um idiota, gosta de flautas e tambores, de danças e de cantos, e que adora em seu nome, mas também deseja sangue, pois pai é de sacerdotes, de súcios, pastores e sacrificadores. Somente o sangue puro fará brotar o monstro das profundidades. Procedam, hierofantes, que Isa está disposta a morrer na guerra de todos a primeira. Viajarei pelos mundos, onde os mortos velam, os demônios espreitam e os deuses esperam. Acompanhar-me-á Cus, a quem todos respeitam. E em nome de Nimrod, obrigarei a besta que abra as portas para o bem da nossa canção. Procedam, hierofantes, que Isa está disposta. Nesse momento, 3 coisas sucederam simultaneamente. O sol chegou ao seu zênite. A música cessou de golpe, inundando os ouvidos de silêncio. E de uma punhalada certeira o hierofante tirou a vida da bela princesa cacita. O punhal de jade degolou limpamente o pescoço, por cima do colar bicéfalo. 2 iniciados sustentaram o corpo exânime, enquanto o sangue caía aos borbotões sobre a brilhante gema e se introduzia em sua fenda uterina, convertida agora em ávida garganta. Então começaram a ocorrer as coisas mais maravilhosas que os olhos humanos contemplaram desde muitos séculos atrás. Os que se encontravam dentro da torre puderam contemplar uma cena terrível.
Ao cair o sangue, apagou-se por um instante a luz que emanava da esmeralda. Mas depois, como uma flecha, uma coluna de fogo elevou-se abruptamente do piso da torre, envolvendo o pedestal e a gema. O corpo da princesa jazia no chão, impossível de ver sob impenetrável nuvem de vapor geoplasmático, que a cada instante se fazia mais densa. Contudo, uma imagem espectral, com sua mesma beleza desnuda, podia observar-se claramente junto à coluna de fogo entregue a uma espécie de oposição. O prodígio ígneo, que num primeiro instante não superava a espessura de uma pata de elefante, era agora tão largo como um círculo de 6 homens. Inicialmente havia serpenteado ferozmente, semelhante a um infernal ofídio, mas depois, ao expandir-se, foi adotando lentamente a inconfundível figura de um dragão. Era um dragão flamejante, cuja espantosa imagem se fazia a cada instante mais nítida, à medida que aumentava a oposição do fantasma da princesa Isa. Convém esclarecer que só havia transcorrido uns minutos, desde que a princesa expirara até o momento em que se materializava o monstro de fogo. Convém esclarecer porque, a partir dali, tudo sucedeu demasiado rápido. Ou talvez as testemunhas perderam a noção do tempo. Logo as faces daquela besta primitiva, aquele Leviatã, Rahab, Behemoth ou Terron Tiamat, exalaram um rugido terrível, ao mesmo tempo em que uma enorme labareda varria a estância, consumindo e carbonizando numerosos hierofantes. Somente os sobreviventes puderam observar o inacreditável espetáculo daquela besta de fogo montada pela iniciada morta. A princesa Isa, seu fantasma, havia montado na cabeça do monstro, sentando-se entre as asas triangulares do escamado lombo. Essa audácia fez com que o monstro emitisse o infernal rugido e a mortífera chama. Não obstante tal reação e as ferozes sacudidas da besta, a princesa Isa repetia imperturbavelmente essas palavras: Espírito de Enlil, de El, de Iá, de Il, que fecundas a terra e produzes a vida e enganas os homens com tua falsa opulência e essas ilusórias riquezas que ofereces. Deus que em alguma vez estivera no alto, mas que agora está caído, e te tornaste completamente idiota. Não nos aprisiones também a nós neste universo infernal que construíste imitando o verdadeiro céu. Nós nos iremos, porque já estamos fartos de ti, de todas as tuas trapaças e dos demônios que te secundam. Abra a entrada do antro infernal, onde moram teus obreiros sequazes. Conjuro-te a fazê-lo, El, em nome do verdadeiro Deus, Pai de Cus, a quem tu traíste, por HK, conjuro-te a abrir a porta em nome de HK. Ao ouvir este bendito nome, a fera se contorceu instantaneamente no chão da torre, enrolando-se em torno da coluna de pedra e metal. Sua cabeça, porém, balançava ameaçadoramente, sem que esse alarde afetasse a presteza da espectral iniciada, que se mantinha firmemente montada em seu lombo. O dragão telúrico não demonstrava intenções de obedecer, atitude que levou a valorosa princesa a obrar de maneira drástica. Inclinando-se, estirou a mão, fazendo o gesto de tocar seu próprio sangue, que abundava na esmeralda hiperbórea. Ato seguido, disse: Este sangue que hoje foi derramado e sobre o qual te precipitas, Senhor de todas as coisas, é meu sangue, um sangue sagrado da linhagem dos deuses de Vênus. E nele está a memória da nossa origem divina e do verdadeiro Deus HK.
Com sua substância untei meus dedos e agora traçarei em tua fonte o signo da origem. Ante ele não existe defesa. Conjuro-te a que abras a porta em Liu, rei dos pastores, em nome de Hk e do signo sagrado. A princesa desenhou rapidamente seu símbolo na fronte do monstro, e eis aqui que o prodígio maior ainda não havia sido alcançado. A horrível criatura de fogo disparou para cima como uma mola, atravessando o teto da torre e levando em suas costas a bela gineta. Os que estavam fora, nos corredores e ao redor de sua base, ainda faziam silêncio, pois somente havia transcorrido alguns minutos desde que cessara a música e porque os terríveis rugidos que emitia o monstro, invisível para eles, bastava para silenciar qualquer garganta. No momento em que a princesa desenhava o signo primordial e o dragão se elevava, um grito de espanto brotou de todas as bocas. Junto à torre, não muito distante de seu teto, o céu se abriu, como se houvesse rasgado uma tela. Uma negra abertura era agora claramente visível para todos os que presenciavam o estranho fenômeno. E o mais curioso e anormal era que o tenebroso buraco ocultava totalmente o sol. Apesar de que este, por achar-se muito mais alto, deveria ser visto de um ângulo distante. Porém, ninguém viu mais ao sol, ainda que sua luz seguisse iluminando o meio-dia, como se estivesse em seu zênite. É compreensível que, submetidos a tão intensas emoções, ninguém se preocupasse com a sorte do sol, pois, enquanto que o terror havia paralisado aos covardes abiros, os cacitas uivavam de fúria, elevando o punho aos céus. Ao céu. É que o espetáculo era impressionante e justificava qualquer distração. O monstro de fogo, depois que a porta do céu se abrira, havia se transformado totalmente. Num primeiro momento pareceu como se a espantosa cabeça houvesse introduzido na tenebrosa abertura, já que somente era visível um cilindro resplandecente, como um halo de fogo, que surgia da torre e se internava nas alturas. Mas depois foi evidente que uma metamorfose estava ocorrendo, e ao cabo de uns segundos, um novo prodígio se oferecia, a atordoada vista dos habitantes de Borsippa. Primeiro tornou-se bulboso e se cobriu de protuberâncias, enquanto mudava de cor e se tingia de marrom. Depois, muito rapidamente, os bulbos se estenderam para fora e se transformaram em afiados ramos cobertos de agudas pontas e de algumas folhas verdes. Apenas um segundo depois, era uma gigantesca árvore de espinho, o que se erguia insolitamente sobre o zigurate do rei Nimrod. Da base da torre somente se via parte do tronco e da folhagem superior, pois a copa parecia perder-se dentro da porta do céu, enquanto que a raiz permanecia oculta à vista no interior da torre. Mas o que vale a pena destacar é que, mal se completou a metamorfose, desapareceu todo o vestígio de fogo, energia ou plasma, e o fenômeno se estabilizou, não produzindo mais mudanças. Parecia então como se a árvore espinhosa houvesse estado sempre ali, se não fosse pela sinistra rasgadura do céu, que surgiria atrozmente todo tipo de anormalidades e alterações da ordem natural. Mas ninguém dispôs de tempo suficiente como para horrorizar-se. Nem bem se abriu o céu, duas figuras correram velozmente à última rampa, a que conduzia à terraça da torre, e já ali tensionaram os arcos apontando para o umbral. Eram Nimrod e Ninurta, o rei e o bravo general, os únicos guerreiros que possuíam a couraça de metal e que por isso avançavam primeiro, protegidos pela elite de arqueiros. O rei e o general apontavam seus arcos para as trevas da abertura, tratando de distinguir um branco
quando subitamente duas figuras emergiram, brandindo suas espadas. Os demônios, com aspecto de homem da raça branca, de 5 cotovelos de altura, pareciam flutuar no ar, mas de alguma maneira obtinham ponto de apoio, pois conseguiam descarregar suas espadas sobre os heróicos arqueiros. As folhas relampejavam ao sulcar o espaço, mas repotaram sem penetrar nas couraças de Nimrod e Ninurta. Contudo, o impacto fez a estes rodarem aturdidos pelo teto da torre, que fazia às vezes de última terraça. Uma chuva de flechas se abateu então sobre os demônios imortais. E ainda que muitas delas rebatessem em suas couraças, outras tantas penetravam, crivando-os. Caíram os gigantes malferidos junto ao rei Nimrod, que rapidamente os decapitou, hasteando suas enormes cabeças ante a efervescente multidão. Enquanto o rei Nimrod fazia isto, e depois arrojava para a multidão o sangrento troféu, o general Ninurta, acompanhado por parte da elite guerreira, começou a trepar pela árvore em Lil, que unia o céu com a terra. Pela primeira vez, em milhares de anos, um grupo de guerreiros sábios se prestava a tomar de assalto a Shangri-Shambhala. Rogo-lhe, Dr. Signagel, que permita fazer um breve alto no relato, para que possa expressar em um poema o que passa em meu espírito ao evocar a última gesta maravilhosa daquele povo que sabia o que fazia, em meio a um mundo que era pura confusão. Depois retornarei novamente o relato, no preciso momento em que os guerreiros de Nimrod se prestavam a invadir o umbral da iniciação sinárquica. Valorosos guerreiros cassitas, sua façanha iluminará eternamente a todos os povos hiperbóreos que decidam tomar o céu por assalto e regressar à origem primordial de que Jeová Satanás os tem privado. Porque eles combateram os demônios e despertaram do grande engano, mas até agora ninguém tem conseguido igualar a glória de Nimrod, o derrotado. Por isso, os que aqui ficamos devemos tentar novamente, junto a Cristo Lúcifer, o enviado, o Deus dos que perdem durante o Kali Yuga, e os deuses leais ao espírito do homem, que aguardam o momento designado em que 12 homens do sangue mais puro e um Siddha reunir-se-ão ao final do Kali Yuga em solo americano. Então, o Graal será encontrado. E depois de 1000 anos de traições, cairá a venda dos olhos, despertando. A porta novamente se abrirá, e Shangri-Shambhala com seus demônios será definitivamente aniquilada. Mas até agora ninguém conseguiu igualar a glória de Nimrod, o derrotado. É certo que poucos tentaram, alguns iberos, alguns celtas, troianos, aqueus, dórios e romanos, muitos godos e muitos germanos, mas ninguém até agora conseguiu igualar a glória de Nimrod, o derrotado. Talvez em montes seguros cátaros ou os cavaleiros teutônicos de Federico II Hohenstaufen, ou o maior de todos, nosso Führer, com seu eixo magnético e um povo valoroso que ante nada retrocede? Acaso, como ele, ninguém buscou. E assim muitos a eternidade ganharam, e deste inferno marcharam, mas não definitivamente, pois uma batalha final será livrada, e voltará Votan, e Viracocha, Heracles, Indra e Quetzalcoatl. De Valhalla chegarão cantando, rodeados de valquírias primorosas e música de outrora. E eles levantarão exércitos enormes de vivos, imortais e ressuscitados. Uma só virtude será exigida, chama-se honra, e dignifica o homem que do engano tenha despertado. A guerra será essencial, e o demiurgo e suas hostes derrotado, libertarei finalmente os espíritos eternos que de Vênus chegaram, para que voltassem onde Deus espera. Num mundo em que não se tenha criado, e ao partir do universo de matéria,
Da loucura, do mal e do grande engano, os que regressam cantarão em coro as façanhas de Nimrod, o derrotado. Prosseguirei agora com o relato. A árvore Enlil possuía ramos espaçados e retos, que na realidade eram enormes pontas, de modo que se podia trepar por eles como se tratasse de uma gigantesca escada. Foi justamente isto que fizeram os valentes cassitas, preparando-se para subir pela árvore e sitiar a porta do céu. Nem bem o general Ninurta e 50 guerreiros treparam o suficiente, comprovaram que se encontravam frente à entrada de uma caverna ou à imagem de uma. Saltaram audazmente da árvore sem saber ainda se podiam ficar em pé no misterioso mundo ao que entravam pela porta do céu, e se acharam num solo claramente rochoso. Alguns se voltaram para olhar a árvore que se perdia em insondáveis alturas e também à beira de um abismo, a poucos metros de onde estavam parados, pelo qual se distinguia a muitos pés de distância o teto da torre de onde emergia o gigantesco tronco, o zigurate. Os homens do povo reunidos em torno e o perímetro amuralhado da cidade de Borsippa, contrastando com a intensa luz exterior, onde, todavia, seguia sendo meio-dia, uma suave penumbra reinava naquele lugar. Porém, havia luz suficiente para distinguir os detalhes da sinistra caverna. Viam-se 7 escadarias de pedra, e a partir da última um passadiço, que se perdia na distância. Mas sobre a entrada, seguindo a curva de seu arco, estavam cravados 7 estandartes triangulares. Cada um levava escrito uma legenda, em outras tantas línguas diferentes. Em seu próprio idioma cassita, puderam ler: Não ouseis pordes os pés neste umbral, se antes não estiveres morto às paixões e às tentações do mundo. Aqui somente se chega para renascer, como iniciados na fraternidade branca. Mas para obter tal privilégio é necessário que morras primeiro. Adeptos, se ainda estivereis vivos, se a chama do desejo primordial ainda arde em vossos corações, caso conservais a memória e alimentais o propósito, então fugi, enquanto é tempo. Evidentemente, tratava-se de uma manobra estratégica. A legenda, aparentemente destinada a pretensos adeptos à iniciação, tinha por objetivo desconcertar e provocar a dúvida aos intrusos. Contudo, longe de conseguir esse fim, a mensagem arrancou instantâneas gargalhadas nos guerreiros cassitas. Pela árvore espinhosa viam já trepando Nimrod e Ninurta, seguidos por outra esquadra de arqueiros. Logo estiveram reunidos e, como nada ocorria, se dispuseram a ingressar na infernal caverna. Isa! Isa! Começou a chamar aos gritos o rei Nimrod, alarmado pela ausência da iniciada, a quem ninguém havia voltado a ver desde que o dragão se elevara até o céu. Nesse momento, alguém notou que os estandartes haviam apagado sua tentadora mensagem e se reescreveram sozinhos, persistindo naquela tática de dirigir-se aos guerreiros com palavras enganosamente espirituais. Viajantes cassitas, neste lugar somente achareis a loucura, aquele que não possui um coração justo e uma alma doce e devota, capaz de adorar ao grande arquiteto do universo e servi-lo em sua grande obra. Vós não possuís totalmente essas virtudes, contudo, sois afortunados, cassitas, ainda que equivocados em vosso propósito, o saber chegar até aqui vos favorece, e por isso vos faremos uma oferta. Pela última vez agora e para sempre, ofertamo-vos servir junto a nós, ao Uno, Senhor do grande alento, Criador da terra, do céu e das estrelas, de incontáveis mundos semelhantes a este, que resultam inconcebíveis para qualquer mortal. Sois valentes e puros, cassitas,
mas haveis sido enganados pelo demônio Cus, que vos mostrou um paraíso inexistente. Deveis abandoná-lo e aceitar o plano do Uno. Oferecemo-vos agora passar as provas e servir ao Deus Uno a nosso lado. Pensem bem, cacitas. Haveis matado a 2 de nossos Iva Anakim, os sagrados guardiões do umbral. E isso é grande falta pela qual devereis purgar. Contudo, ainda vos oferecemos servir nas fileiras da fraternidade ao único Deus. Caso o decidam agora, se aceitais o trato, deveis deixar as armas no umbral e despojar-vos de toda a intenção agressora e os signos malditos que portais. Aceitai logo, cacitas, porque é a oportunidade única que vos damos. Aceitai e podereis atravessar sem perigos o corredor que está ante vós. Mas tenhais presente que deveis cruzá-lo com arrependimento na alma, porque em seguida alçareis a um lugar muito santo, chamado o Templo da Sapiência, onde sereis iniciados nos mistérios do Uno. Olharam-se vacilantes Nimrod e Ninurta. Esperavam achar inimigos formados para o combate, mas ali só havia estúpida magia. Os estandartes, com as palavras que foram vistas, haviam atraído misteriosamente a atenção dos cacitas. Entre os guerreiros, alguns não sabiam ler, mas estranhamente a mensagem chegava iguais às suas mentes. E ainda que não entendessem muito os conceitos empregados, sabiam perfeitamente que se tentava comprá-los. Toda vez que se lhes propunha uma oferta, suborná-los para que abandonassem a luta e se rendessem sem apresentar batalha. Os cacitas derrotados, desarmados com palavras? E qual seria o preço cobrado por tão covarde claudicação? Nada menos que servir ao odiado Enlil. Um murmúrio se elevou da elite guerreira. Tentavam enganá-los, e a parte que se havia insultado ao seu deus Cus. O sangue fervia nas veias dos heróicos cacitas, mas a mensagem prosseguia. Caso aceitais nossa generosa oferta, convertereis-vos nos guerreiros da rosa, aprendereis a doutrina do coração, e mercê a esta sabedoria, descobrireis em vosso próprio coração a ele, aquele por quem sois tudo, ao ancião dos dias, ao Senhor dos eternos verões, ao Kumara Sanat. Caso aceitais, lutareis sempre por ele e por seu povo eleito Abiru, cuja semente encontra-se muito próxima a vós. Caso aceitais, regressareis ao mundo como adeptos iniciados no mistério do Kalachakra, a ciência mais poderosa da Terra. E graças a seus segredos sereis os homens mais fortes. Não haverá inimigo que os possa enfrentar. Sereis magos respeitados, generais vitoriosos, reis invencíveis, homens riquíssimos, depositários de um poder como nunca se viu. Compartireis a glória de reinar no mundo, junto à linhagem escolhida por ele, no dia não distante em que ele, como YHVH Sebaot, apresentar-se-á ante povos numerosos adoradores da matéria e lhes conduzirá com braço firme à sinarquia de seu poder. Não! Ressoou como um trovão a voz de Nimrod. Não olhem para o maldito estandarte. Sua voz está fora, no mundo do engano. Que lhe diz, vosso sangue puro, guerreiros cacita? Não aprendemos de Cus o hiperbóreo que tentariam comprar nossas armas? E não nos disse Cus, além das montanhas distantes, que ceder aos demônios seria nosso fim? Desembainhou sua espada e com rápido movimento se infligiu uma ferida na mão esquerda. Escutai, prosseguiu, eu, Nimrod,
que os tem guiado vitoriosamente em 1000 batalhas. Vos digo que devemos combater até a morte a estes vis demônios que não se atrevem a enfrentar-nos. Digo-vos que mentem e com suas promessas somente buscam perder-nos. Levantou sua mão, da qual vertia abundante sangue. Aqui está meu sangue, que é o mais puro do mundo. Com ele trarei o signo HK neste estandarte infernal, e depois entraremos para matar os demônios. Nosso signo é invencível. Com seu polegar direito, embebido em sangue, desenhou o signo da origem e instantaneamente pareceu como se um fogo consumisse os 7 triângulos encantados. Matemos os demônios, gritavam em coro todos os guerreiros. Porém, não alcançaram o túnel. Ainda fumegavam no solo os restos dos estandartes, quando os demônios de Shambhala, que observavam ocultamente a reação dos cacitas, se dispuseram a empregar uma de suas terríveis armas atlantes, o canhão Om. Primeiro foi um som suave, penetrante e agudo, como o cantar da cigarra. Depois começou a subir de tom, de volume, até fazer-se irresistível. Isa! Isa! Gritavam Nimrod e Ninurta. Efetivamente, descendo do alto, pelos espinhos da árvore, em Liu, estava à vista o espectro da princesa cacita. Os mirava fixamente e parecia falar energicamente, mas num primeiro momento ninguém ouviu nada, pois o monossílabo dele emitido intensamente havia aturdido a quase todos. Porém, era impressionante a fé que os cacitas sentiam pela iniciada de Cus, e quiçá esta confiança fez de pronto ouvir, ou crerem ouvir, suas instruções. Ponhai-vos atrás de Nimrod e Ninurta, observai fixamente o signo de HK que tem gravado em suas costas, e deixai que flua em vós a voz do seu sangue. Seu rumor apagará qualquer coisa que vos perturbe. E vós, valentes chefes, tereis uma arma poderosa. Vereis que ela vos protege. Veja-me, em mim confiai, que logo cessará a vossa dor. Dando um salto até o rei e o general, a iniciada pôs as mãos nas cabeças daqueles heróis, produzindo a exaltação de uma aura brilhante em torno de seus corpos. Esta operação produziu evidente alívio, pois um segundo depois ambos estavam maldizendo, ainda que não conseguissem ainda ouvir seus próprios juramentos. Enquanto no céu ocorriam os sucessos que acabo de narrar, abaixo, junto ao zigurate, o resto do povo vivia curiosas experiências. Quando Nimrod jogou a cabeça dos demônios, o alarido foi grande, e pouco tempo depois pendiam empaladas em lanças. Estas cabeças eram bastante maiores que as de um homem normal, ainda que não chegassem a dobrá-la em volume. Os cabelos loiros e compridos emolduravam um rosto quadrado, de olhos grandes e negros, e enorme nariz pontudo. A boca era de lábios carnudos, detalhe que se percebia perfeitamente, pois os demônios careciam de barba. As peças foram cravadas diante da imagem de Cus, enquanto as iniciadas transportavam os enormes corpos para proceder, ante o deus da raça, a arrancar o coração dos demônios. Uma iniciada fez a abertura no peito branco e extraiu o coração, que curiosamente se achava no lado direito. Depois tirou o órgão do outro demônio e elevou as sangrentas vísceras em suas mãos para que o povo as visse. E aqui ocorreu um enésimo prodígio, pois ao contato com o ar, os corações se transformaram em flores, com o conseguinte espanto por parte da multidão integrada por homens e meninos. Eram 2 rosas vermelhas, com um traçado de caule espinhoso cada uma, mas ninguém as reconheceu como tais, pois, todavia, não existiam as rosas sobre a terra. E é provável que aquelas fossem as primeiras que viam os olhos humanos
desde o afundamento da última Atlântida. A iniciada as lançou respectivamente aos pés de Cus, e todos regressaram juntos ao zigurate, onde nesse meio-dia interminável se erguia o gigantesco espinho. A elite de 200 arqueiros havia já subido pelo espinheiro Elil e penetrado na negra abertura. Ficaram ao redor do zigurate o resto do exército cassita, a infantaria, os sapadores, os lanceiros e auxiliares, e numerosos arqueiros que não pertenciam à elite. Também estavam várias esquadras de guerreiros de outras cidades, que haviam vindo a Borsípa como escoltas de embaixadores e nobres. E todos levantavam o punho para o céu e gritavam: Cus, Nimrod, Cus, Nimrod, alentando agora a seu rei e desejando intimamente receber a ordem de subir pelo espinheiro para colaborar com a luta. Vários príncipes e chefes militares estavam junto às tropas, mas ninguém se atreveu a dar nenhuma ordem sem receber antes sinais de Nimrod ou de Ninurta. Acompanhava a gritaria das tropas um coro de mulheres e crianças que compunham o resto do povo. Mas os pastores, Abiro, claro, continuavam aterrorizados, invocando em voz baixa a Iá, Eu, Il, Enlil, seu amado demiurgo. E as iniciadas que timidamente primeiro e depois com certa urgência haviam subido na torre superior para indagar sobre a sorte ocorrida pelos hierofantes, comprovavam que todos haviam perecido. E por isso choravam a gritos e maldiziam ao sinistro espinheiro, pois os iniciados que não morreram quando a terrível língua de fogo abrasou a torre, estavam agora atravessados por largos e grossos espinhos que cobriam agora todo o recinto azul. O povo cassita havia perdido a elite dos iniciados cainitas. Sua sorte estava agora somente nas mãos do rei Nimrod. Mas então, o som do canhão On começou a invadir o âmbito da cidade e logo se fez tão insuportável que muitos caíram ao solo, desmaiados de dor. Uma nova nuvem de vapor geoplasmático, agora brotando do solo de Borsípa, se propagou rapidamente. A névoa subiu até uma altura igual à metade de um homem e cobriu aos que se desplumaram sem sentidos. Os primeiros a cair, quase instantaneamente, foram os abiros, homens e mulheres, crianças e idosos. Todos caíram no ato, fulminados pelo penetrante som. E na continuação ocorreu, talvez, o penúltimo grande fenômeno desse dia glorioso. Logo, tão misteriosamente como se havia formado, a névoa começou a dissipar-se, deixando descoberto a numerosos homens e mulheres que jaziam estendidos no chão ou que tentavam levantar-se. Mas o prodígio era que os abiros, em sua totalidade, haviam desaparecido. E o som diabólico, o monossílabo de El, também cessou nesse momento. Os cassitas, ao comprovar que os abiros não estavam à vista, pensaram que haviam fugido, pois muitos deles eram seus escravos ou serventes, e esta presunção aumentava seu furor. Mas os abiros não haviam fugido. Toda a sua comunidade experimentou os efeitos coletivos do canhão On, cujo som, convenientemente afinado, teve a propriedade de produzir o teletransporte. Em alguns lugares distintos, a muitas milhas de distância, se encontraram os pastores abiros ao recobrar o conhecimento e, se bem no início maldiziam a Nimrod e a sua magia, atribuindo a esta a culpa das suas involuntárias viagens, ao terem notícias da sorte ocorrida em Borsípa, agradeceram ao seu Deus Iá por havê-los salvado.
Muitos despertaram em Nínive ou em Assur, mas outros foram parar em lugares tão longínquos como Isbaque, Peleg, Serug, Tadmor ou Sinear. De fato, muitas famílias levaram anos em se reunirem, separados por distâncias de 200 ou 300 milhas, o que contribuiu para difundir, de maneira distorcida, a façanha de Nimrod no Oriente Médio. A tudo isso, em Bossipa, um arqueiro saiu pela negra abertura do céu e gritou: Guerreiros, ao ataque! Nimrod vence! Esse chamado era almejado pelo povo cassita e causou que, um instante depois, milhares de guerreiros se lançaram de assalto ao céu. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade, estudaremos o 54º dia da carta de Belicena Vilca. Uma boa noite a todos e um bom descanso.